A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando de Joinville, Santa Catarina. Igreja Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior. Também nossa Escola Bíblica Dominical, coordenada pelo pastor Eliseu Melfior. Sou o pastor Ivaldo e nós estamos aqui para estudarmos um pouco desta lição toda especial. Uma lição que traz como um tema geral a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Um assunto de muita relevância para os nossos dias, para nos acrescentar no conhecimento sistemático da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, aproveite esse momento também para compartilhar esta pré-aula com os seus amigos, com a sua família. Com certeza Deus tem uma palavra toda especial a nos ensinar através desta lição. Hoje nós estaremos estudando sobre a lição número 2, que traz um assunto muito especial. E este assunto é o Deus Pai. Mas antes, eu quero comentar um pouco sobre o nosso tema geral. Todos nós sabemos que o termo Trindade, ele não está especificamente escrito na Bíblia. Então, o termo Trindade vem do latim Trinitas. Não aparece literalmente na Bíblia, mas é um conceito bíblico que foi formulado historicamente pela igreja para expressar a fé revelada nas Escrituras. E quem traz esse termo para nós de Trinitus, ou aportuguesando, né, para nós, para nossa língua, trazendo para a nossa língua em português, foi justamente Tertuliano, que viveu aí no período de 155 a 220 depois de Cristo. Seu nome, Quintus Septimius Florens Tertulianus. Bom, ele viveu em Cartago, no norte da África, e também ele era teólogo latino, apologista cristão. Ele foi o primeiro escritor cristão conhecido a usar explicitamente o termo Trinitas. Onde Tertuliano usou o termo? Na obra Adversus Praxia, no ano 213 depois de Cristo. Ele escreveu a obra Uma Substância, Três Pessoas, justamente para fundamentar esse termo Trindade. Muito bem. Antes de Tertuliano, o conceito de Trindade já existia? Sim, mas não da forma como hoje nós conhecemos, né? O conceito existia mesmo sem o termo técnico. Por exemplo, a Didaquê, que era o manual prático, ou que é o manual prático sobre como viver o Evangelho, já trazia consigo eh, não apenas a palavra em si, ou seja, não trazia o termo Trindade, mas já trazia o significado através dos exemplos. Por exemplo, o batismo, que era realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o Inácio de Antioquia, no ano 110, ele já usava uma linguagem trinitária em suas cartas. Também Justino, o Mártir, no século II, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma forma distinta, ou seja, separada. Mas quem cunhou, né, quem traz à tona esse termo Trindade foi justamente o Tertuliano. Muito bem.
Só para a gente embasar um pouquinho aí e trazer um pouco da historicidade do termo, logicamente que já foi estudado isso na lição de número 1, mas só para ficar mais embasado na mente, eh, dos nossos alunos, dos nossos professores, para sempre estar recapitulando, sempre há alunos novos na classe, né. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 2 que traz o tema: o Deus Pai. E como eu já falei, quem está comentando esta lição é o pastor Douglas Batista. O texto que vai embasar este tema está em Mateus 11:27, a parte C, que diz: Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Logicamente que esse texto ele nos dá a possibilidade do acesso ao Pai exclusivamente por Jesus Cristo. Quem revela ao Pai é justamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Então, hoje nós vamos estar falando do Pai, a primeira pessoa da Trindade. A verdade prática diz: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. E eu trouxe aqui alguns textos que vai justamente corroborar essa fala de que, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos conhecer o Pai. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Veja bem, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. De quem este versículo está falando? Do Senhor Jesus Cristo. Ele revela ao Pai. Jesus é a revelação perfeita e definitiva de Deus Pai. Também João 14, do versículo 6 ao 9, nós temos o versículo, dentre esses, quem me vê a mim, vê o Pai. Não há conhecimento do Pai fora de Cristo. Cristo revela o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, uma unidade essencial, não apenas moral, mas ontológica, ou seja, em existência e essência. Quando nós estamos falando, e isso nós vimos na primeira lição, quando nós estamos falando de Trindade, nós estamos falando de uma mesma essência, de um Deus único, porém subdividido em três três pessoas. Então, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Ok, esta lição traz para nós três objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. O professor precisa deixar isso muito claro para os seus alunos. Segundo lugar, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E, em terceiro lugar, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. A palavra-chave é Pai. A introdução da nossa lição vai dizer que a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele a quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade. Ele é Criador, Redentor e Revelador. E por meio da fé somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. Muito bem, é uma lição muito especial que vai nos aprofundar de forma minuciosa neste assunto tão especial que é a Trindade. Alguém pode até achar um assunto complexo, mas não é.
esta lição ela vem trazendo dentro de uma linguagem simples, uma linguagem didática, para que não fique nenhuma sombra de dúvida com relação ao termo trindade e possamos entender o que esse termo de fato significa. Muito bem, a lição da Escola Bíblica Dominical ela sempre vem dividido em 3 tópicos e para cada tópico 3 subtópicos. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a identidade de Deus, o Pai. Vamos conhecer a identidade do Pai. Bom, e o primeiro subtópico vai dizer: o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Isso quem diz é o Orton, 1997, a página 159, falando justamente agora sobre a Trindade. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. E aí nós temos as referências de João 6,27, 1 Coríntios 15,24, Gálatas 1,3, Efésios 6,23, 1 Pedro 1,2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Veja bem que Israel conhecia o Pai como um único Deus. Até então, nós não temos aí nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Jesus, né, o Verbo encarnado. Então, não se fala em Jesus, se fala de forma assim, muito mínima acerca da ação do Espírito Santo, mas não propriamente usando os termos, usa-se a palavra Deus. Israel se volta, né, para Deus, não como um pai, né, até pela questão do temor que tinham de falar o próprio nome de Deus. Mas o próprio Deus já aparece no cenário de Israel como sendo esse mantenedor, como sendo esse criador, não de forma individualizada, mas agora como nação, criador da nação de Israel. Israel conhecia Deus como pai, mas de modo limitado. No Antigo Testamento, Deus é chamado de pai raramente e quase sempre em sentido coletivo, veja só, sentido nacional, não íntimo ou pessoal como é agora no nosso tempo. O tempo da graça que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, como Paulo vai apresentar, como Jesus apresentou agora a Deus, não como esse pai apenas criador, não apenas de forma coletiva, mas como um ser pessoal e um ser também relacional. Muito bem. Deuteronômio 32:6 diz: não é ele teu pai que te criou? Isaías 63:16 diz: tu és o nosso pai. Isaías 64:8 diz: agora, ó Senhor, tu és o nosso pai. Aqui Deus é pai da nação, como criador, formador e protetor da aliança. Em segundo lugar, nós percebemos o relacionamento predominante que era outro. Israel se relacionava com Deus principalmente como, veja bem, Senhor, Yahvé. E nesse Senhor ele reconhecia o Pai como rei, juiz, pastor e Deus da aliança. Veja bem que a ação desse Deus, desse Pai, era mais coletiva e não individual
e relacional. A ênfase não era intimidade filial, mas obediência à lei e temor reverente. O próprio nome Yahvé era considerado santo demais para ser pronunciado. Israel não conhecia Deus como Pai íntimo e pessoal, no sentido que Jesus revelou. Não havia a prática de chamar Deus de Pai ou Pai meu, muito menos Abba, que quer dizer Pai querido. Jesus revela a Deus como Pai de forma inédita. Jesus inaugura algo novo e revolucionário. Por exemplo, Mateus 6,9. Pai nosso que estás nos céus. Marcos 14,36. Abba, Pai, Pai querido, meu Pai, meu Paizinho. João 1,18. O Filho unigênito o revelou. Romanos 8,15, recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Aqui Deus é Pai relacional, próximo e acessível, não apenas nacional. Então, veja bem a forma como Israel conhecia esse Pai, né, de forma mais coletiva, de forma mais nacional, e agora, no tempo da graça, a partir de Jesus Cristo, o próprio Jesus vai apresentar o Pai não apenas como esse criador, como este Pai nacional, mas agora como esse Pai relacional. E como é um ser relacional, logicamente que ele vai dando essa atenção de forma individualizada, não apenas como nação, mas agora com cada indivíduo. Muito bem. O segundo subtópico da nossa lição vai trazer o tema: o Pai é a fonte da divindade. Bom, nós estamos falando da primeira pessoa da Trindade. Nós usamos esse termo primeiro e parece assim que fica conotado nos pronunciarmos desta forma, como se o Pai fosse maior do que o Filho e que o Filho fosse maior do que o Espírito Santo. Não. Desconstrua essa interpretação bíblica dessa forma. Não, o pai não é maior do que o filho não é maior do que o pai e o filho não são maiores que o Espírito Santo não é menor do que o pai e nem o filho. Os três são um único Deus que se divide em três pessoas, contudo, tendo a mesma essência. Mas para que a gente tome isso como uma ordem de compreensão, então nós usamos aí o Pai como sendo aí a primeira pessoa. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade de quem o Filho. Veja bem, quando se fala filho, nós estamos nos referindo à pessoa de Jesus, o Deus encarnado, a palavra encarnada. Lembra lá de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo. Quem era esse verbo? Era justamente Jesus antes de ser encarnado, antes de receber um corpo material e vir a esse mundo. Mas o verbo é do mesmo tempo do Pai. A palavra é do mesmo tempo do Pai.
Salmo de número 119, versículo 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Capítulo 1 de Gênesis, você vai ver a organização da Trindade trabalhando. Você vai ver o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo já dando toda a manutenção à criação. Então, o Filho é também eterno, tal como o Pai. O Espírito Santo é eterno, tal como o Filho e também como o Pai. Então, veja bem que ele é a fonte eterna da divindade, de quem o Filho Jesus, homem, é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Porque agora, em uma reunião, em uma organização, em uma execução de planejamento, Jesus, ele é gerado. O Espírito Santo é enviado. Por isso, a Bíblia ela se refere dessa forma. O terceiro subponto vai falar sobre o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Veja bem que você precisa ter muita consciência. Nós não estamos falando aqui de três deuses. Nós estamos falando de um único Deus, um único ser. Contudo, este ser se distribui em três pessoas. E agora, quem vê Jesus, vê o Pai. Quem observa as ações do Espírito Santo, também vê o Pai e vê a pessoa também do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. Veja bem, o pai não precisa de aprovação do filho para agir, o filho não precisa de aprovação do pai, e assim também com o Espírito Santo. Por quê? Porque os três eles trabalham em consonância. O propósito é o mesmo, não tem um superior ao outro, é um único Deus, em essência, trabalhando em comum acordo, contudo, são três personalidades que vão agindo de conformidade com a sua maneira, a sua distinção pessoal. Você vai ver o pai trabalhando do Gênesis até a chegada de Jesus. Você vai ver Jesus chegando, né, no cenário mundial e tendo a sua forma peculiar de agir. Jesus sobe e agora vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo também tem a sua forma pessoal, sua forma peculiar também de agir. Veja que o Pai planejou a redenção, Tito 1:2, e o Filho as realizou. É por isso que não há salvação sem Jesus, porque quem realiza a salvação em nós é o Filho. O Pai quer que todos sejam salvos, mas quem salva o ser humano é o Senhor Jesus. E o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo ele convence as pessoas para que aceitem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor que outra, mas as três pessoas são coeternas e iguais. Bom, nós temos aqui neste credo de Atanásio, né, Atanásio foi justamente
um indivíduo que no século V ele veio trazendo uma informação que não coadunava a esta verdade sobre a Trindade, inclusive desqualificando a pessoa do Filho, como se o Filho não fosse Deus. Então, nós observamos aqui que Jesus Cristo não é Deus eterno como o Pai, mas a primeira e mais elevada criatura criada por Deus. Era o que Atanásio dizia. E isso foi refutado justamente nesse credo de Atanásia, né? E os pais da igreja refutaram essa ideia, né? Do arianismo, né, do arianismo, eh, e Atanásio ele vai trazendo aqui trazendo aqui, eh, dentro desse contexto, trinitário, a posição correta de cada uma dessas pessoas, não os destituindo, não os destituindo da condição de um único Deus, mas sim posicionando. Veja bem que tudo isso está acontecendo no credo de Atanásio, no século V, posicionando a pessoa do Pai, posicionando a pessoa do Filho e também do Espírito Santo. Então, o arianismo ele tentou, eh, tirar essa divindade do Filho, né, e depois a gente vai ver também que essa mesma proposta se dá à pessoa do Espírito Santo, mas tudo isso foi, graças a Deus, desconstruído, né. Muito bem, são alguns conhecimentos que a gente vai trazendo e que o professor pode depois ir pesquisando, assim, de forma minuciosa e levando essas informações, principalmente aí dos credos que houveram, né, da dos embates teológicos que houveram justamente ali no início da igreja, quando algumas heresias eram levantadas para tentar, desconstruir a verdade da palavra de Deus. Muito bem, vamos ao segundo ponto, o Pai revelado em Cristo. O primeiro subponto deste ponto vai falar sobre o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultartes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelartes aos pequeninos. Mateus 11:25. Os primeiros intitulados sábios no grego é sófos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, no grego sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, no grego népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Veja bem que privilégio, né? Aqueles que Pastor, o que que o senhor está dizendo? Que Deus, então, não se revela àqueles que procuram se aprofundar nos estudos da teologia, no conhecimento sistemático da teologia? Não, não é isso que eu estou falando. Deus, ele se revela a todos aqueles que tiverem um coração humilde e quiserem, de fato, aprender sobre ele. A teologia, a palavra de Deus, ela vem justamente para nos trazer esse conhecimento do Pai. Mas, a exemplo aqui dos fariseus, a exemplo aqui, né, dos doutores da lei, que se achavam importantes demais, donos de toda a verdade, conheciam a letra, chegavam a conhecer a letra, mas na verdade não chegaram a conhecer Deus na essência, a não ser aqueles que se humilharam
e procuraram, através de Jesus Cristo, o conhecimento acerca do Pai. Por exemplo, nós temos o Nicodemos, no capítulo 3 de João, né, que foi humilde, foi procurar Jesus, reconheceu Jesus como o Filho de Deus, né, e teve a oportunidade de ouvir do próprio Jesus sobre o novo nascimento. Então, para estes, Deus se revela. E que bom que Deus ele se revela para os humildes, para os simples e até mesmo para aqueles que são iletrados. O próprio Deus ele tem a sua maneira de se revelar através da sua palavra. Muito bem. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o pai e o filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Nós estamos falando do segundo subtópico, que é o pai se faz conhecer pelo filho. Então, a maneira como nós conhecemos o pai. Como é que isso é declarado? Primeiro, o pai é um ser pessoal e relacional. Salmo 46, versículo 10, Isaías 46, 9. E, em segundo lugar, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós temos aqui duas verdades dentro desse contexto do Pai. Agora, como nós conhecemos, né? Como nós conhecemos esta primeira pessoa da Trindade? Como um ser que se relaciona, é um ser pessoal, é um ser que ama, que perdoa, né, que tem senso de justiça, que quer salvar todas as pessoas. Então nós vamos ver isso aí nos textos citados. E também, dentro desse contexto, nós podemos perceber que nós só podemos conhecer ao Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É ele que faz essa mediação entre nós e o Pai. Quem olha para o Filho, vê o Pai. Quem se chega ao Filho, também pode se chegar ao Pai. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Então, o Filho é o intérprete supremo do Pai. Pelo Filho, nós vamos conhecendo toda a essência do Pai, todo o comportamento do Pai, toda a vontade do Pai. E isso aí é maravilhoso. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida. E nós temos um versículo que é bem básico, né? Nosso, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele se apresenta como o único caminho. E o texto não diz, vai ao Pai, ele diz, vem ao Pai, porque para se chegar ao Pai tem que ser por intermédio do Filho. Bom, o terceiro subtópico vai dizer que quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João 10,30. Não significa que são a mesma pessoa. Preste atenção. Mas que compartilham a mesma natureza divina. São pessoas distintas. Pessoas distintas, né? Que compartilham a mesma natureza divina. Os três, um único Deus. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressos direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar
da presença do Pai. E isso aqui é maravilhosíssimo, né? Maravilhosíssimo. João 14, 21, 23 vai respaldar toda essa comunicação, toda essa transparência do Pai. Bom, chegando ao terceiro tópico, nós vamos falar sobre a pessoa de Deus Pai. E o primeiro subtópico vai falar sobre os atributos incomunicáveis do Pai, ou seja, são características, são atributos, são qualidades que estão apenas em Deus, no Deus Pai, e não está no ser humano. Bom, os atributos incomunicáveis do Pai são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são, primeiro, a autoexistência. Não há tempo em que Deus ou Pai não esteja, né? Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Ele é autoexistente. Esse atributo está unicamente no Pai. Segundo lugar, eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmos 90, versículo 2, Isaías 57, 15. Também ele, nele nós encontramos a imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Malaquias 3:10, Tiago 1:17. Encontramos também a onipotência. Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Jó 42:2, Lucas 1:37. Também encontramos nele a onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139, versículos 1 a 6, Hebreus 4:13. Encontramos nele também a onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmo 139, versículos 7 a 10, Jeremias 23, 24. Estes atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação. Então, nós temos aqui nesse terceiro tópico os atributos incomunicáveis, são características, são qualidades, né, faculdades que estão inteiramente somente no Pai. Então, também por essas faculdades, essas qualidades, essas características, nós conseguimos perceber o Pai aqui como um Deus único e verdadeiro. O segundo subtópico vai falar sobre os atributos comunicáveis. Agora nós vamos falar dessas qualidades que estão no Pai, né? Falamos agora, ainda há pouco, dos incomunicáveis, das qualidades que estão só em Deus, só no Pai. Agora nós vamos falar de qualidades que estão no Pai, mas que também estão nos seres humanos. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Dentre eles destacam-se santidade. Deus é santo, chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Também em amor. Amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Também na fidelidade, Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Também a bondade. Bondade é um atributo comunicável que está em Deus e que também está em nós, seres humanos. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Muito bem, esses são atributos comunicáveis, ou seja, são qualidades que estão no Pai e que também está no ser humano que foi criado também à sua imagem e semelhança. E nós temos aqui, em último lugar, os nomes que revelam o Pai, os nomes pelos quais o Pai se deixava conhecer, né? Principalmente aqui para Israel, quando tinham a necessidade, a carência de algo, para não chamar
Yahvé, para não se voltar, né, a Deus de forma que viesse se tornar vão, né, que o decálogo já dizia: "Não tomarás o nome do teu Deus em vão", então o decálogo já proibia essa condição, então Deus ele se revelava principalmente em Israel, através dos seus nomes. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Salmo 9:10. O nome Elohim, Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade, né? Também nós temos aqui El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como todo-poderoso. Também Deus se revela com o nome Adonai, Salmo 8, versículo 1, e o grego Kyrios, Atos 2:36, manifestam sua autoridade como Senhor. O tetragrama pessoal Yahvé, revelado como Eu sou o que sou, enfatiza a eternidade, a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e majestade de Deus. Então, nós temos aqui os nomes pelos quais sempre o Pai se revelava, né? Dentro, como eu disse, de uma necessidade, procurava-se chamar a atenção do Pai através desses nomes: o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, né? E através desses nomes conhecia-se então as obras e as virtudes do Pai, isso mais especificamente ali para Israel, a nação de Israel. Para os nossos dias é diferente. Você já pode se direcionar ao Pai em nome de Jesus, e o Senhor Jesus ele vai nos conduzir até ao Pai, e até usando já esse termo, né, Pai, Abba Pai, Paizinho querido, porque de fato ele é um ser que se relaciona conosco. Glória a Deus por isso. E chegando à conclusão da nossa lição, vai dizer que a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é essencial, ou é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos dotou ou nos adotou como seus filhos, conforme Romanos 8:15. Amados, chegamos ao final da lição de número 2. Esteja na escola bíblica dominical, juntamente com a sua família, e aprenda mais deste assunto de forma sistematizada. Com certeza você vai ter lá o seu professor muito bem preparado, e dentro das suas dúvidas, você pode estar justamente eliminando-as com o seu professor sobre este assunto tão importante para conhecermos o nosso Deus Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.